gravando. Salve, salve, rapaziada da Academia do Ongakutai. Eu, Lucas Felipe, estou aqui novamente para passar o estudo para vocês, fazer a leitura. E hoje, para me acompanhar, dando pontuações e comentários sobre o estudo, meu amigo Luciano Neri. Hi. Vai, então. No Brasil, em 1960, Ikeda Sensei fundou a BSGI. E depois de 2 anos, no dia 6 de maio de 1962, o Ongakutai da BSGI foi fundado, sendo o primeiro grupo horizontal fundado na BSGI. Olha só a responsa, rapaziada. Primeiro grupo horizontal da BSGI. O início do Ongakutai da BSGI também não foi nada fácil, começando com apenas 8 membros e tendo como primeiro responsável o senhor Eiichi Sago. Após a primeira visita do presidente Ikeda ao Brasil, em 1960, muitos membros se empenharam em desenvolver o Konsen-Rufo em terras brasileiras. Dentre eles, o senhor Eiichi Sago, que tinha o desejo de se tornar músico profissional de jazz nos Estados Unidos. Veio para o Brasil, objetivando ir posteriormente para lá, porém, acabou permanecendo no Brasil, para nosso benefício e meu pessoal, por ele ter sido meu apresentador desse budismo maravilhoso. O primeiro local de ensaios foi o porão do antigo prédio da sede da BSGI, na Vila Mariana, em São Paulo. Porém, devido às pequenas dimensões do local, os ensaios eram realizados em áreas do Parque do Jardim da Aclimação. Os instrumentos utilizados eram precários, sem muita variedade, e a seleção dos membros levava mais em conta as condições da prática da fé, pois a maioria não tinha conhecimentos musicais. Mas qual é a missão do Ongakutai? A resposta para essa questão podemos encontrar no poema A Ongakutai, escrito por Ikeda Sensei e publicado pela primeira vez na revista Dansan Bumei, no dia 2 de agosto de 1964. Poema Ao Ongakutai, Dr. Daisaku Ikeda, abre aspas. Assim, plantando as sementes da nova civilização popular, vamos juntos promover um grande movimento musical, cheio de esperanças futuras, fazendo comover os ouvintes, dando-lhes o ânimo, a emoção e a força básica para as transformações em suas vidas. Fecha aspas. O Ongakutai é um grupo de treinamento. Desde sua criação, faz parte do treinamento do grupo seus membros enfrentarem e precisarem ultrapassar inúmeras adversidades em sua vida e dentro do próprio Ongakutai. Compra de instrumento, vencer no daimoku, visitar os companheiros, chegar aos ensaios, conseguir locais de ensaio, né? São diversas questões que nós enfrentamos, uniformes para a apresentação. Tudo isso nós enfrentamos, né? Para quê? Para desenvolver a nossa vida. E por meio da nossa prática da fé diária e da nossa revolução humana, né? Esses processos vão fazer com que nós aceleremos a nossa revolução humana. Então, essa é a vida do membro do Ongakutai, um treinamento rigoroso. É isso aí. O primeiro encontro dos membros do Ongakutai da BSGI com o Sensei aconteceu somente em 1966. A segunda visita de Ikeda Sensei ao Brasil foi realizada em condições desfavoráveis, pois o Brasil encontrava-se em um regime de opressão. Sensei, em sua comitiva, foram mantidos sob uma rigorosa vigilância da polícia. O Ongakutai teve a oportunidade de apresentar para o Sensei em 2 ocasiões, no festival musical que foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo e também na Convenção da América do Sul, no ginásio do Pacaembu. Um fato em particular marcou o Ongakutai quando Sensei chegou ao ginásio do Pacaembu e foi rapidamente em direção ao palco e começou a subir as escadas.
Então, olhou para o lado e percebeu que os membros do Ongakutai estavam ali escondidos, atrás das cortinas, esperando para apresentarem. Sensei imediatamente desceu as escadas e foi de encontro aos membros do Ongakutai, olhando firme e cumprimentando cada um, Ikeda Sensei direcionou as seguintes palavras. Abre aspas para o Sensei. Hoje, nesta convenção da América do Sul, participarão os nossos companheiros vindos de locais distantes que possam encontrar-se desanimados e tristes. Por favor, solicito que através dos seus sons do Ongakutai transmitam a coragem, ânimo e esperança. Fecha aspas para o Sensei. Naquela época, o Ongakutai alcançou um grande desenvolvimento e vários membros novos começaram a ingressar no grupo, mas a maior parte deles sem nenhuma experiência na organização de base e muito menos com conhecimentos musicais. Na verdade, o Ongakutai era uma tentativa para colocar essas pessoas no ritmo do Konsen-Rufo. Os ensaios eram muito distantes e puxados. Nenhum dos membros possuía carro, mas mesmo assim caminhavam com grande paixão. Encontravam no Ongakutai o ambiente ideal para desenvolverem a prática do companheirismo. Rapazes de todos os tipos, cada um com suas características. Muita relação, risadas, lágrimas, uma mistura de sentimentos envolvia as atividades do Ongakutai. Um dos pilares do Ongakutai é o companheirismo. Por trás das apresentações, aplausos e elogios superficiais, existem vitórias e superações incríveis com base na prática da fé. Muitas histórias. Jamais deixar nenhum companheiro para trás. Eis uma diretriz do grupo. No mês de maio de 1972, o Ongakutai recebeu um convite para tocar na primeira convenção do Capítulo Santos, que seria realizada em 4 de junho do mesmo ano. Esta seria a primeira apresentação do Ongakutai em uma localidade fora da cidade de São Paulo. Após a brilhante apresentação, os membros do Ongakutai sentiram-se muito felizes por colaborarem com grande parcela da alegria dos membros. Enfim, o momento esperado por todos. A chance de tocar novamente para o mestre. O ano de 1974 começou com a grande expectativa de receber Sensei pela terceira vez no Brasil. Assim, deram início aos preparativos para o Festival Cultural, sob o tema A Grande Terra da Esperança. Apenas 3 meses antecediam o festival. Decorar as músicas e ainda tocá-las marchando já estava criando uma certa preocupação para os responsáveis do Ongakutai. Mas todos determinaram fazer um intenso daimoku para ultrapassar as condições desfavoráveis. Assim, os membros não se deixaram abalar pelas circunstâncias e continuaram fortes no empenho para recepcionar o Sensei. No dia do Festival Cultural, o Ongakutai reuniu-se para orar intenso daimoku, visando o total sucesso da atividade. Quando estavam esperando na frente do Josho Kaikan para partirem em direção ao Palácio das Convenções do AMB, receberam a inesperada notícia de que Sensei não viria mais ao Brasil, em razão de problemas políticos. Não foi nada fácil acreditar. Era como uma ducha de água fria no ânimo dos membros, que na hora ficaram completamente desnorteados e as lágrimas começaram a escorrer em seus rostos. Não seria possível concretizar o objetivo almejado por tantos anos. Os demais setores do festival também estavam nas mesmas condições. Aos poucos, os membros do Ongakutai foram retornando para a realidade e percebendo as circunstâncias. Decidiram que representariam Ikeda Sensei nesse festival e que a vitória seria transmitida infalivelmente aonde quer que ele estivesse. A apresentação foi um total sucesso.
todos os membros choravam de emoção. Vindo ao encontro deles, o Butio do Ongakutai, senhor Ishohito Fujiki, derramando lágrimas e abraçando cada um, deu os seguintes incentivos. A não vinda do presidente Ikeda ao Brasil não é meramente um fato, e sim existe uma grande razão. Haverá um acontecimento maior que marcará um grande passo para o desenvolvimento da BSGI e do próprio Ongakutai. Portanto, devemos lutar mais e mais com o ideal de trazer o presidente Ikeda ao Brasil. A relação com o mestre encontra-se em nosso coração. Não depende da proximidade física, vai muito além, é mística. A vitória do mestre é o levantar do discípulo. Por isso, mesmo com a ausência de sensei impedido pelo governo militar, a Gakkai foi vitoriosa, pois decidiu naquele momento transformar as circunstâncias da nação para que o mestre fosse convidado para vir ao Brasil pelas autoridades, como ocorreu anos depois, como vamos estudar mais à frente. É o Shitefune, né, mano? Depois desse fato, o Ongakutai partiu com toda a força para as apresentações na sociedade, através de desfiles e participações em concursos de bandas. O objetivo era mostrar para a sociedade brasileira o real aspecto do Kosen-Rufu. Ao mesmo tempo, o Ongakutai iniciou uma fase de expansão e outras localidades começaram a ser fundadas. Em 19 de novembro de 1977, é fundado o Ongakutai do Rio de Janeiro. Ó, filhos do leão, os que no Brasil jamais se abalaram ante a covardia e a ingratidão, de animais disfarçados de mantos clericais, larápios, que usurparam a nobreza do budismo. Em 1979, a maldade em forma de pessoa surgiu para tentar acabar com os laços de mestre e discípulo. Niken Abi tomou posse como 67º sumo prelado e imediatamente iniciou uma forte perseguição ao mestre. Niken sugeriu para que Sensei renunciasse ao posto de presidente da Soka Gakkai. Do contrário, quem sofreria seriam os membros. Dessa forma, para proteger todos os membros do mundo, Ikeda Sensei renunciou ao cargo de presidente da Soka Gakkai. Logo após sua renúncia, Sensei foi proibido de dar orientações, participar em atividades, escrever no Sekyo Shimbun, entre outras proibições. No Brasil, esse fato causou grande revolta, mas, como a orientação vinda do Japão era para que não chamassem mais Sensei de Sensei, então assim foi feito em toda a organização. Essa ordem também chegou até o Ongakutai, mas o sentimento foi de não seguir esta ordem, pois Ikeda Sensei, além de mestre, também foi fundador do Ongakutai. E se não fosse sua luta, nenhuma das pessoas do grupo estaria ali. O Ongakutai não poderia abandonar os preparativos para receber e tocar para o mestre. Então, com o consentimento e firme decisão de todos, nenhum dos membros deixou de falar. Sensei. Todos podem se orgulhar, pois o Ongakutai sempre se manteve ligado ao coração do mestre, mesmo em meio a todas as situações adversas. Prefácio da Nova Revolução Humana, Daisaku Ikeda. Abre aspas. Mestre e discípulo são inseparáveis. Fecha aspas. Como poderia o grupo criado pelo mestre o abandonar no momento mais difícil? Mesmo renunciando ao cargo de presidente da Soka Gakkai, o mestre se levantou para a luta da cultura na sociedade, realizando diálogos para a promoção da paz no mundo com diversas personalidades, ao mesmo tempo que se dedicou na composição de poemas e canções históricas, cantadas e ouvidas até os dias de hoje. Inclusive,
Várias dessas canções, todas essas canções, esses poemas, eles tiveram a participação na composição das melodias dos membros do Ongakutai e da Kutektai, ou veteranos, membros e veteranos. Já que não poderia mais discursar para os membros, Sensei os incentivou por meio da arte, das canções e dos poemas, e das fotografias. Alguns poemas e canções compostas neste momento de grande dificuldade são Jovens, Escalem a Montanha do Kosen-Rufo do século XXI, Canção da Revolução Humana, Canção Kurenai no Uta e, para o Brasil, o poema A Longa e Distante Correnteza do Amazonas. Os membros do Ongakutai vivem com base na unicidade com o mestre, desenvolvida diariamente em nossas orações e em nossa luta pela felicidade das pessoas. Todos iguais, mestre e discípulo, lutando por um mundo e um Brasil de paz. Sensei é incrível, né, Luciano? Nesta época, os líderes da época iniciaram os planos para a fundação de uma orquestra composta por membros do Ongakutai, que teria como base jovens músicos que seriam treinados desde criança da divisão do futuro. Dessa forma, iniciaram-se as atividades do GTO, Grupo de Treinamento para Orquestras, predecessora da atual OFBHI da BSGI. Mas isso é história para outro vídeo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela oportunidade de estudo. Vamos que vamos avançar na academia, e é isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Aproveitem o Ongakutai.